Galera, fazia um tempo que eu não falava aqui no canal sobre Dora Sakurada. Todo mundo aqui sabe que ele é o meu ator favorito. Eu, graças a Deus, conheci ele ao vivo. Posso dizer que eu realizei esse sonho, né? Conheço ele há muitos anos. E atualmente está passando aí no Japão, né? Um dorama dele, que é uma comédia romântica bem bacana, que eu vou trazer aqui pra vocês as minhas primeiras impressões. Até porque o dorama tá no meio. Então, assim, já dá pra gente dar uma analisada aí nos primeiros episódios, vim trazer essa análise e também vou conferir aqui junto com vocês a OST que é do Enhypen. Então eu vou ver esse MV do Enhypen que faz parte aí da trilha sonora desse J-Drama. Então, simbora nós! Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E assim, gente, a gente tá vivendo um inverno aí super atípico, né? Eu tava dando uma olhada aqui nas roupas que eu tava usando nos últimos vídeos, tudo com gola rolê, com a manga aqui. E hoje tá um super calor, tanto que eu tô de alcinha, assim... Tempo muito louco, espero que eu não fique gripada, não fique com sinusite nem nada, porque eu tenho essa coisa da alergia aí de mudança de tempo, que é uma coisa horrorosa. Mas, por enquanto tô bem, tá? Mas eu tô sentindo que o ar tá muito seco, isso é meio ruim. Mas vamos falar aqui de Dora Sakurada, vamos falar de coisa boa, vamos falar do dorama dele que tá passando lá no Japão, tá? É um dorama aí que tem 10 episódios de 23 minutos e eu assisti até agora 6 episódios. A gente tá aí no meio do caminho, já quase caminhando pro final, mas eu quero dar aqui as minhas primeiras impressões. Então eu vou fazer aqui a ficha do dorama, vou falar também um pouquinho da sinopse, depois eu vou destrinchar um pouquinho aqui, falando um pouquinho de cada personagem, até porque a pegada aqui é a seguinte, são muitos homens para uma só protagonista mulher, né? Ou seja, tem vários caras aqui que podem ser os possíveis namorados dela, né, o possível crush dela. Enfim, crush mesmo, ela só tem um. Os outros vão surgindo no meio do caminho, entendeu? Mas, assim, o que eu acho engraçado aqui desse dorama é que ele tem uma pegada bem engraçada, bem leve, que eu curto bastante, tá? Mas vamos lá, vamos falar primeiro aqui do nome do dorama, da ficha do dorama, do sinopse, do elenco. Vamos por partes. Bom, o nome do dorama é Ebidate Taiga Tsuritai. Nome enorme, né? Que, na verdade, em inglês, se você quiser procurar, se chama Ebiko Wants to Get a High-Spec Man. Ou então, Through a Spread to Catch a Whale. Ou seja, da mesma forma, a porcaria do nome é enorme. Mas o que significa isso, né? Afinal de contas, que raio de nome é esse? Bom, em português é algo como se fosse assim, vou jogar uma isca para poder... pescar um homem, algo desse tipo, porque realmente o dorama tem uma pegada aí de frutos do mar, de peixe, ela compara, se compara e compara os homens na qual ela convive como se fossem seres do mar, é um negócio assim bem engraçado mesmo, tá? Então a tradução desses nomes em inglês que eu acabei de falar é jogue uma espadilha para pegar uma baleia, ou então Ebiko quer conseguir um homem de alta especificação. Enfim, assim, só pra vocês entenderem, né, dos 4 homens que ela tá interessada, na verdade ela tá interessada mais em um, que é o Dora Sakurada, né, que ela chama de pargo, que pra ela ele é um pargo, um peixe, assim, bonito, né, robusto, gostoso, né, enfim, é o peixão, ele é um peixão, né, e ela se acha um camarãozinho, assim, uma coisa assim do tipo, não sou bonita, não sou nada especial, eu sou apenas um camarãozinho que sou usada como isca ali pra conseguir um peixão, é meio isso, sabe, mas ela fica fazendo comparações com peixes, com coisas de frutos do mar o tempo todo, eu acho isso extremamente engraçado, acho que esse é o diferencial desse dorama aqui. Bom, esse dorama estreou lá no Japão no dia 3 de julho e passa todas as quintas-feiras. Não tá passando em nenhum streaming, eu tô conseguindo aí pelos fansubs da vida mesmo, tá? Mas assim, é uma comédia romântica bem levinha, se você gosta desse tipo de romance que tem bastante comédia, bastante cena engraçada, super recomendo esse dorama aqui.
Bom, quem interpreta a Ebiko, a nossa protagonista, é a Tanabe Momoko. Ela tá ótima nesse dorama, ela tem um ótimo timing de comédia, maravilhosa. E quem são os 4 aqui homens que estão rondando ali a vida da Ebiko, tá? Nós temos aqui o Nakagawa Daisuke, que tá fazendo aqui o papel de Mizunuma Shu. Nós temos também o ator Kusakawa Takuya, que faz o papel de Miura Takumi. Temos também o EJ, né? O EJ, gente, o idol, aquele mesmo. Ele tá fazendo aqui o papel de Park Jong-soo, ou seja, dentre os homens que estão ali rondando ela, tem um coreano também. Olha que coisa louca. E temos também, obviamente, claro, né? Por último, mas não menos importante, o Dori Sakurada, que faz o papel aí do Taijima Ryosuke. Ele que é um colega de trabalho dela, é o único que trabalha com ela, tá? Os outros ela vai conhecendo ali no meio do caminho de forma aleatória, tá? Bem aleatória mesmo, porque todos eles entram na vida dela de uma forma extremamente inusitada. Bom, agora sim eu vou adentrar um pouquinho aqui na história desse dorama, que, gente, só tem cena louca, cena muito, muito doida, assim. Eu fico impressionada com a criatividade dessas pessoas aqui ao fazerem esse roteiro. Eu quero acrescentar aqui, inclusive, para falar do EJ, né? O EJ, que é o membro do grupo de K-pop N-Team, e ele tá atuando aqui pela primeira vez, ou seja, é a estreia dele. E eu achei super inusitado que a estreia dele acabou sendo não em um K-drama, e sim em um J-drama. E ele fala em japonês aqui. Então, assim, achei bem diferente, né? Você estrear e ainda estreando falando japonês. A gente tem visto cada vez mais atores coreanos participando de J-dramas. Falei de alguns aqui no canal, vou deixar até aqui nos cards pra vocês conferirem. Mas assim, tá rolando esse intercâmbio cultural aí, muito forte, entre Japão e Coreia, tá? Bom, agora sim eu vou adentrar nos maiores detalhes aí dessa trama muito louca. Bom, na verdade nós temos um esqueminha aqui, explicando que, na verdade, os 4 estão envolvidos com ela de alguma forma, né? Como eu falei, ela se autodenomina um camarãozinho, né? Do tipo assim, eu sou apenas a barata do mar, eu sou, assim, a espécie mais chulé do mar, entendeu? Tenho uma beleza mediana, não sou mega inteligente, ela que é mega bagunceira, a casa dela é toda desarrumada, ela é toda desajeitada, até no estilo de se vestir, ou seja, ela é uma protagonista que não é aquela protagonista capa de revista, super lindona, super popular, não. Ela até pode ser popular no trabalho, porque ela de fato trabalha muito, ela é muito boa no que ela faz, e ela é muito boazinha e acaba sendo até abusada por outros no trabalho, abusada no sentido assim, a galera joga muito trabalho em cima dela, porque sabe que ela vai dar conta, né? Se enrola toda, mas vai dar conta, entendeu? E assim, ela acaba ficando muito assoberbada, muito estressada, muito cansada de tanto trabalhar, né? De tanto ficar pegando ali trabalho de um, de outro, ou seja, as pessoas acabam ficando meio que né, meio liberados assim do trabalho, porque joga todo o esforço pesado em cima dela. Eu acho até que isso é uma certa crítica ao que acontece em muitos casos nesses no trabalho mesmo, de escritório, né? Sempre tem um que fica mais no oba-oba e o outro lá que tá se matando de trabalhar. Eu super entendo isso, tá? Bom, vamos começar então pelo Dori Sakurada, até porque ele é o nosso pargo, né? Então, como ele é o nosso protagonista masculino principal, então vou começar com ele. O nome dele é Ryosuke Taijima e ele se destaca no trabalho deles, né? No escritório deles. Não só por ele ser lindo, né? Porque ela acha que ele é perfeito, maravilhoso, sensacional, mas porque ele é extremamente educado, extremamente gentil, bom no que faz, né? Totalmente profissional, ético, maravilhoso, né? É o homem dos sonhos, é um príncipe, né? Então, ela acredita que eles estão em níveis muito diferentes. Por isso que ela se considera apenas um camarãozinho e ele um super pargo, né? Porque na cabeça dela é apenas um crush e nada mais. Ela acha na cabeça dela que jamais rolaria algo entre eles. Até que eles começam a conviver um pouquinho mais, vão tendo mais interação no trabalho. E a gente vai percebendo que eles se entendem super bem. E a gente começa a ver, de fato, que pode, né, rolar alguma coisa mesmo. Pode se concretizar esse sonho que ela tem.
Lembrando que, no início do dorama, ela é apenas uma júnior pra ele, porque ele tá mais tempo no trabalho do que ela, ele é mais velho do que ela, né? É como se ele fosse o pá dela, né? Então, ela tem esse interesse romântico por ele, mas ele a trata apenas como uma colega de trabalho. Mas lá pelo sexto episódio, ou seja, depois da metade do dorama, é que eu acho que ele começa a vê-la com outros olhos, enfim, fica notando o quanto ela é diferente, o quanto ela é sincera, né? Porque ela é muito sincera no que ela tá sentindo, ela é zero filtro. Então eu acho que ele gosta dessa sinceridade dela, né? Dessa característica dela. Então eu acho que é bem possível que eles terminem o dorama juntos, tá? Mas não podemos esquecer dos outros três aqui, que estão ali cercando a vida da Ebiko e surgiram na vida dela de forma muito louca. Vou falar agora de um cara que, na verdade, trabalha num lugar onde vende aquários. É aí onde começa todo o rolê de ficar falando de fruto do mar, de ficar falando de peixe, entendeu? E ele é representado aqui, e eu acho que tem muito a ver com a personalidade dele, por um caranguejo, né? Um cara que se esconde, né, por trás de uma concha, por trás de uma casca mais dura. E, com certeza, esse personagem aqui tem toda essa pegada mesmo. Porque acontece um rolê muito louco que ela entra lá no lugar onde ele trabalha, tava bêbada, começa a ficar falando um monte de coisa que tem a ver com aquário, com pargo, com camarão, com não sei o quê. E no fim das contas, no dia seguinte, ela e ele acordam um do lado do outro na cama, ou seja, ela não tem ideia do que rolou durante a madrugada. Ele, obviamente, fica apaixonado por ela à primeira vista, ele com certeza tá gostando dela, mas assim, obviamente ela fala assim, não, eu não quero nada com você, eu cheguei aqui de uma forma muito aleatória, fui parar na sua cama de forma muito aleatória, vamos estabelecer um limite aqui, eu quero na verdade pegar um pargo, eu não quero ficar com você, meu foco é o pargo, ou seja, o foco dela é o Dori Sakurada. Ou seja, ele acaba se tornando meio que um amigo dela, né, que sente muito prazer em ficar provocando ela, por isso que tá até escrito aqui, você está curioso sobre alguém que é perigoso, ou seja, ela tá curiosa sobre ele, e ele, na verdade, com relação a ela, gosta de ficar provocando ela, né, e ela, assim, como eu já falei, né, muito sincera, muito sem filtro, às vezes conversa com ele sobre o personagem do Dori, né, então ele sente até um pouco de ciúme do Dori, tá, inclusive até o Dori frequenta lá também um aquário, um dia ele vai lá ver os peixes, não sei o quê, então ele acaba conhecendo o personagem do Dori, assim, ao viver a cores, ver que o cara, de fato, é maravilhoso, é lindo, sensacional. Quem vai ficar ali contra a beleza de Dori Sakurada? Ninguém, né, gente? Até porque é mais belo que Dori Sakurada no Japão, acho meio difícil. Mas tudo bem, ele também é bonitinho, ok? Mas é meio isso, né? Ela tem meio que um amor platônico pelo personagem do Dori, e esse cara acaba tendo um amor platônico por ela, mesmo sabendo que não vai ser correspondido, porque o foco dela tá no Dori, não nele, né? Mas assim, ele acaba se tornando ali um amigo da vizinhança, né? Porque ela mora ali perto de onde ele trabalha e vive passando por ali, né? E ele fica sempre observando ela passando pra lá e pra cá. Ou seja, ele tá interessado nela, mas fica dando um ali de amigo mesmo, tipo, dá conselhos pra ela, aquela coisa toda. Então essa coisa do caranguejo, eu acho que super combina, né, dele tá sempre escondido ali atrás de uma concha, porque ele parece ser super cool, descolado na frente dela, mas ele no fundo, gosta dela e esconde isso, né, então ele tá escondendo a verdadeira personalidade, os verdadeiros sentimentos que ele sente por ela, porque ele nunca chegou pra ela e falou assim, cara, eu tô realmente gostando de você, queria ter uma chance. Ela tá tratando ele como um cara garanhão, né? Que tipo assim, se aproveitou dela uma noite e tal. Mas eles acabaram ficando numa boa depois. Não ficou uma situação estranha entre eles, entendeu? Ela acabou conhecendo o personagem do EJ, assim, também muito aleatoriamente na rua, né? Depois, eles ficaram saindo um tempo, né? Tipo assim, saindo pra almoçar, saindo pra jantar, não sei o quê. Mas era sempre ela que pagava as contas dele, né? Sempre que pagava ali o almoço dele, aquela coisa toda. E, obviamente, ele é muito novinho, né? A desculpa que ele dá é que o sonho dele é se tornar um idol, que ele foi da Coreia pro Japão sem um tostão no bolso, ele tá tentando ali, né,
uma chance ali no mundo do entretenimento. Só que ela acha que ele trata ela como uma princesa. Então, na cabeça dela, ele é como se fosse um príncipe. Do tipo, ele trata ela maravilhosamente bem. Eles conseguem se divertir super juntos, assim. E ela até cogita a ter algo com ele, mesmo ele sendo mais novo que ela, e mesmo não tendo um emprego estável, aquela coisa toda. Mas assim, depois que ela descobriu que ele fica usando as mulheres mesmo pra pagarem as coisas pra ele, porque ele não tem um tostão, e ele acaba tratando todo mundo bem, justamente pra ser bancado pelas mulheres, então ela fica meio que bolada com ele, tá? Mas depois ela conhece melhor a história dele, entende que, na verdade, ele gosta de uma mulher lá que tá no Japão, e ele tá querendo, concretizar o sonho que ele disse que ia alcançar um dia, até pra poder depois ficar com ela, porque ele prometeu isso pra ela. Tem todo um rolê ali por trás dessa coisa de querer ser idol, de buscar os seus sonhos, aquela coisa toda, né? Então por isso que esse príncipe aqui tem um ponto de interrogação, do tipo assim, tá, ele te trata bem, mas ele é príncipe até que ponto, né? Não, ele não é uma pessoa boa pra namorar, até porque ele gosta lá da mulher que ele fez promessa, ele tá em outra, ele é muito mais novo, ele não tem uma vida estável, não quer isso pra mim. Então ela também acaba meio que tratando ele como um amigo ali que aparece de vez em quando na vida dela, assim, e é meio isso, tá? E o quarto aqui, que na verdade é um amigo de infância dela, né? Também surge do nada, querendo um abrigo na casa dela, diz que vai ficar durante 2 semanas na casa dela, e na verdade ele não fica 2 semanas não, ele vai ficando um mês e meio, vai ficando, entendeu? Então, como ele também tá meio que se aproveitando dela, não tem onde ficar, e já rolou também uma situação bem chata no episódio 6, que ele tava falando mal dela pra mãe dela no telefone, ela escutou, ficou super bolada. Então, obviamente, como ele tá meio que ruim mesmo, assim, igual a ela, então ela também considera ele um camarão, se duvidar, um camarão até menorzinho do que ela, porque ela ao menos tem um emprego estável e ele nem isso tem, ele tá ainda fazendo estágios e tá tentando conseguir um emprego melhor, tentando conseguir uma casa, tá numa situação pior que a dela, entendeu? Então, é isso, né? Ao mesmo tempo que é confortável morar com ele, porque ele arrumava a casa dela, coisa que ela não fazia, ele também cozinhava pra ela, fazia uns bentozinhos pra ela, e ela nunca teve esse tipo de tratamento com ninguém, né? Então, assim, ele é meu amigo de infância, é confortável morar com ele, ok. Mas, assim, ficar morando com ele a longo prazo, perdendo a sua liberdade de morar sozinha, né? E tendo ele ali meio que se intrometendo na vida dela, porque aquilo foi uma coisa super de improviso, não foi uma coisa planejada. Então, essa não é, de fato, a coisa mais segura a fazer, né? Então, eu acredito que depois que rolou dela escutar ele falando mal dela pra mãe, que ela vai meio que dar um chute nele e ele vai sair da casa dela. Acho que vai acontecer isso no episódio 7, tá? Mas a gente tá nesse pé, né, gente? Eles dois aqui, né, a Ebiko e o personagem do Dori Sakurada acabaram se aproximando ainda mais, porque eles tiveram que viajar a trabalho. E aí, durante essa viagem a trabalho, eles conheceram melhor um mais sobre o outro, assim, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Eles compartilham ali momentos bem fofinhos juntos. Então, por isso que eu acho que a história agora, mais pro final, tá caminhando pra que eles fiquem juntos mesmo. O que tá impedindo um pouco eles ficarem juntos é uma mulher que tem no trabalho dele, está, que ela acredita que é namorada dele, por isso que até agora ela não avançou muito em querer ficar com ele mesmo, assim, né, concretizar essa coisa toda. Ela fica, assim, deslumbrada com ele, achando ele lindo, ele fofo, aquela coisa toda, mas é só uma coisa da cabeça dela, ela não exterioriza nada, entendeu? Mas eu tô achando que, na verdade, essa mulher do trabalho deles, que ela acha que tá namorando o Dory, não é namorada do Dory, é uma coisa que ela criou, é uma fanfic da cabeça dela, entendeu? Então eu tô bem curiosa pra ver como é que vai ser esses últimos episódios, como é que vai ficar a amizade dela com todos esses caras aqui, se vai ter algum final pra cada amizade, ou ficou cada um meio que largado, né, depois pelo caminho, porque a história principal mesmo é entre ela e o Dory. Como é que vai ficar essa história dela com o Dory, dessa outra mulher aí do trabalho que ela acha que é a namorada dele? Quero ver como é que vai ficar isso aqui no fim das contas, tá? Mas assim, tô gostando bastante, tô achando bem levinho, bem engraçado. Eu fico a semana toda esperando dar o dia aí pra poder assistir mais um episódio. Pena que os episódios são super curtinhos, né, gente? Porque são 23 minutos por episódio. É muito pouco. Bom, agora sim vamos, enfim, falar da OST, da música do Unhype, que se chama Shine On Me, e eu vou reagir aqui junto com vocês. Então vamos lá.
Bom, gente, só pra deixar claro que eu já conheço essa música, até porque essa música toca nos créditos finais, né? Cada episódio ali toca no finalzinho do dorama. Eu acho que a música tem uma pegada bem alinhada ali ao estilo da história, ao estilo do dorama. Eu acho que super casa bem. Nunca parei pra ver a letra, tanto que eu deixei aqui pra poder ver a legenda, né? Pra poder ver a tradução do que significa a letra. Eu sei que os vocais dos meninos aqui estão incríveis, tá? E eu já andei lendo aqui no canal do YouTube mesmo, aqui da Hybe, né? Que tem uma pegada animesca mesmo, né? A música é em japonês, claro, né? E tem uma parada aqui de anime e tal. Ou seja, tem uma pegada mesmo mais voltada pro público deles, que é muito forte no Japão, né? Sabemos, inclusive, que o meu membro aqui favorito, né, o meu bias no Unhyped é o Nick, ou seja, é um membro japonês do Unhyped, que eu gosto, né? Eu acho que ele poderia muito bem, por que não, um dia fazer um dorama com o Dori Sakurada, por que não, né? Afinal de contas, quantos idols já fizeram algum dorama com o Dori Sakurada, né? Nós temos aqui o exemplo do EJ, que é do N-Team, né? Ou seja, tá indo super bem aqui, por sinal, mesmo sendo a sua estreia. A gente já viu também aqui no canal, vou até deixar aqui nos cards, com o Doji Danshi, que ele fez com o Yuta do NCT, Yuta que é um membro japonês do NCT. Então, por que não pegar o membro japonês do Unhyped, que é o Nick, e fazer também um dorama com o Dori Sakurada? Fica aí a dica, tá? Produtores de dorama, me escutem. Tem uma boa dica aí pra dar pra vocês. E, obviamente, o Unhyped faria a ST desse dorama, claro, por que não, né? Bom, vamos conferir aqui, então, Shine On Me. Vamos lá, então, 3, 2, 1... gente, eu queria botar aqui tradução, mas não vai rolar. Eu acho que a tradução automática tá muito ruim. Então, eu vou ficar aqui na opção sem legenda mesmo, né? Vamos tirar a legenda aqui, vamos assistir sem legenda mesmo. Depois eu leio, em algum momento da vida aí, a letra dessa música. Mas vamos ver aqui esse traço animesco que eu tô dando pra entender o que tá rolando aqui. Vamos lá, 3, 2, 1... Gente, mas é um anime mesmo, né? Parece ali um traço bem marcante ali de anime mesmo. E parece que são eles em forma de anime, né? Que fofinhos. Nossa, tem borboletas, coisa linda. Borboleta linda, gente. É uma música muito fofinha. Gente, que lindo, né? Ah, eles são tão fofinhos cantando em japonês. Ai, eu adorei esse estilo de desenho. Nick, meu pai. Lindo, né? Gente, que cabelo vermelho bonito. Ai, eu amo esse refrão. Que vocais incríveis. Olha esse falseto. Meu Deus, coisa linda. Que lindeza. Gente, eu amo, não sei porquê, mas eu amo a bateria nessa música. Ela é bem batidinha, bem marcadinha, né? É uma batida lenta, mas é uma batida bem marcadinha. Nick lindo. O cabelo dele tá quase branco, né, gente? Já entendi que tem uma pegada ali com o céu, com lua, com estrelas, né? Tô entendendo. Ai, ele tá chorando, por quê? Vamos deixar emotivo. Gente, ele foi consumido pelas borboletas, hein? Gente, coisa linda, uma estrela cadente, né? Ou será que é um meteoro? Obviamente, né, esse vídeo foi todo gravado com tela verde no fundo, né? E tudo isso daí é uma grande piração pós-produção feita por computador mesmo. Mas tô gostando bastante desse traço, né? Bem animesco mesmo, achei muito bacana. Gente, eles são o quê? Seres celestiais? Coisa linda, né? Olha que vocal lindo. Uau!
Ah, esse refrão me pega muito, gente. Esse refrão é realmente encantador. Olha esse agudo. Uau. Gente, esses meninos são muito talentosos. Meu Deus do céu. Lindeza. Ah, olha eles na praia olhando os fogos. Coisa linda. Ah, eles adoram esses foguinhos, né? Ficar brincando com esse foguinho na praia. Gente, coisa linda, coisa celestial, né? Curti bastante, achei muito bonito, né? Muito bonito esse MV. A música eu já sabia que era maravilhosa mesmo, né? Bem emotiva, né? Parece ser bem emotiva, não consegui ver o raio da letra aqui, né? Mas parece ser bem emotiva, bem fofinha. E tem bem a pegada, assim, do dorama mesmo, né? Eu acho que conforme ela vai tentando encontrar o amor dela, né? Uma pessoa para poder preencher o vazio que ela tem fora do trabalho, né? Porque a vida dela é basicamente só trabalhar, né? Então ela não tem com quem dividir ali conversas à noite, né? Então ela vai. Esses homens vão entrando meio que na vida dela, assim, de forma aleatória. Mas a gente vai entendendo que nesse processo ela tá também aprendendo a se amar mais. Ela também tem uma melhor amiga ali que ela conversa muito com ela e tal. Então ela tá tentando mudar o tipo de roupa que ela usa, né? O estilo dela. Ela tá tentando também agir de uma maneira diferente no trabalho. Não aceitar tudo, né? Conhecer bem os seus limites e saber dizer não quando necessário. Eu acho que as pessoas que não sabem dizer não, elas acabam ficando muito pressionadas, assoberbadas e estressadas e se sentindo, assim, muito pesadas mesmo, né? A rotina acaba se tornando uma coisa muito pesada, né? Então, eu acho que durante esse processo de procurar uma pessoa para dividir a vida, né? Um amor ali, para poder, enfim, ter ali, né, na rotina, tudo, aquela coisa toda, ela também vai se autodescobrindo, né, vai descobrindo que é possível ser, sim, um ser humano melhor, uma profissional melhor, né, então eu acho muito edificante, no fim das contas, por mais que tenha toda essa palhaçada de fruto do mar, de chamar o cara de pargo, de se autodenominar camarão, que ela fica falando muito isso durante o drama todo, sabe, não é só uma coisa que ela tava falando bêbada no primeiro episódio, ela meio que se mantém com esse discurso durante todo o dorama, meio que o conceito do dorama mesmo, entendeu? Mas mesmo assim, você vê que por trás tem uma mensagem muito bacana. O que eu gosto muito dos doramas japoneses é que eles sempre têm várias camadas, vários significados, várias mensagens, às vezes bem subliminar mesmo, às vezes nem é tão direto, mas se a gente realmente entender bem da cultura deles, do estilo de roteiros que eles têm, você consegue entender melhor as várias camadas que os personagens têm, né? Não é só aquela fachada ali, bobinha, onde tem um monte de piadinha. Não é só isso, né? Se a gente for parar pra analisar bem, tem tudo isso por trás, o que eu acho bem bacana. E Hype, vocês foram incríveis nessa OST aqui, porque Shine On Me Shine On Me, né, é uma gracinha, tanto a música em si, quanto o MV, nesse estilo, assim, de animação, de mangá, de anime. Gostei bastante. Eu quero saber agora de vocês aqui, o que vocês acharam desse dorama? O que vocês acharam dessa música do Hype? E eu vou ficando por aqui, chega, porque esse vídeo já tá enorme. Um beijo e tchau, tchau.